Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um vilarejo amaldiçoado, uma população que morreu enquanto procurava por ajuda. Antes do vídeo começar, peço para que se inscreva no canal e, se possível, curtir o vídeo. Isabel sempre soube que certos lugares chamavam por ela, mesmo antes de ela chegar. O vilarejo abandonado nas montanhas era um desses lugares. As ruínas da aldeia, já esquecida por gerações, haviam se tornado uma lenda em si. Era dito que todos os seus habitantes morreram repentinamente, deixando a vila como um fantasma, um eco de algo que jamais deveria ter sido tocado. Como médium, Isabel sentia que havia algo mais profundo ali, algo que as histórias não contavam, algo que os poucos sobreviventes jamais ousaram revelar. A estrada até o vilarejo era tortuosa e cada vez mais deserta, como se até a natureza se recusasse a lembrar que aquele lugar existia. Isabel carregava consigo apenas o essencial, um caderno, algumas ferramentas de proteção espiritual, e a firme decisão de descobrir o que havia ocorrido. Assim que cruzou os limites da antiga vila, uma sensação gélida a percorreu, como se uma presença invisível a estivesse observando desde o momento em que chegou. As casas, ou o que restava delas, estavam em pedaços. Paredes desmoronadas, telhados caídos e portas que balançavam com o vento, rangendo como lamentos. O silêncio ali não era o comum de um lugar abandonado. Era um silêncio sufocante, carregado de dor e arrependimento. Ela sabia que a morte não havia trazido paz para aquelas almas. Elas ainda estavam ali, presas, esperando por alguém que pudesse ouvi-las. Isabel sentiu uma atração estranha em direção à igreja da vila, ou o que restava dela. O edifício, outrora sagrado, estava dilapidado, com suas paredes cobertas de musgo negro e símbolos estranhos esculpidos nas pedras. Não eram crucifixos, nem imagens de santos, mas algo mais antigo, primitivo, quase profano. Quando Isabel entrou no local, o ar parecia mais denso, como se estivesse carregado de uma energia antiga e impura. Ela fechou os olhos, permitindo que suas sensibilidades mediúnicas se expandissem. Quase de imediato, a sensação de estar cercada por algo invisível tornou-se insuportável. Isabel sentiu presenças ao seu redor, sufocantes e desesperadas. As vozes vinham como sussurros disformes, tentando contar sua história. E então, as visões começaram. A aldeia nem sempre fora assim. Antes do desastre, as pessoas viviam uma vida simples, trabalhando arduamente na terra para sobreviver. Mas a terra havia se tornado infértil. As colheitas, ano após ano, falhavam, e a fome se espalhou como uma praga. O desespero tomou conta de todos. Eles rezaram, suplicaram, imploraram por ajuda divina. Mas não houve resposta. Então, em meio à angústia crescente, um pequeno grupo de anciãos sugeriu algo terrível. Isabel viu a cena claramente. Sob a luz de uma lua pálida, os habitantes da vila se reuniram em segredo no centro do vilarejo. Um ritual foi realizado, um ritual que não deveria existir. Sangue foi derramado, e eles fizeram um pacto com algo que não era humano, algo que vinha das profundezas da escuridão. O solo, antes seco e árido, deveria florescer novamente, eles acreditavam. Mas, ao invés disso, a terra os amaldiçoou. Os primeiros sinais foram sutis. No dia seguinte ao ritual, nuvens pesadas começaram a se formar, trazendo uma chuva que, à primeira vista, parecia ser a resposta para suas preces. Porém, quando a água escura tocava o solo, ela não trazia vida. As plantações, que brevemente renasceram, logo começaram a murchar e morrer. O que parecia ser a salvação tornou-se um veneno. Em poucos dias, a vegetação foi consumida, deixando para trás um terreno estéril e desolado. Os animais, antes saudáveis, ficaram doentes, cobertos por feridas dolorosas. Em seguida, foram as pessoas. Primeiro vieram as dores no estômago, uma fome que nunca podia ser saciada, não importa quanto comessem. Depois, as feridas. A pele das pessoas começou a se romper em chagas, e seus corpos definhavam rapidamente, como se algo estivesse sugando suas forças vitais. Eles morreram lentamente, entre gemidos de agonia, e, enquanto suas vidas se esvaíam, Isabel sentiu a angústia,
o arrependimento e o terror que os assombrava. Eles haviam selado seu próprio destino com o sangue de seu pacto sombrio. Mas o verdadeiro horror veio após a morte. Isabel viu que, ao contrário do que acreditavam, as almas daquelas pessoas não foram liberadas. Elas estavam presas ali, acorrentadas ao vilarejo condenado, incapazes de se libertar. A maldição que trouxeram sobre si mesmas continuava a atormentá-las, aprisionando-as eternamente nas ruínas da vila. Seus lamentos e gritos ecoavam nas paredes desmoronadas, chamando por ajuda, por redenção, que jamais viria. Isabel abriu os olhos, seu corpo tremendo. As presenças ao seu redor se tornaram mais agressivas, quase desesperadas para serem ouvidas. Ela precisou sair dali, mas sentia que já era tarde demais. O que quer que havia sido despertado naquele ritual ainda residia naquele lugar, e não permitia que ela partisse impune. Tentando controlar o medo crescente, Isabel deixou a igreja e correu para fora da vila, lutando contra a sensação de que algo a seguia. Em seus ouvidos, os sussurros e gemidos das almas perdidas ecoavam, como um coro de agonia que jamais a deixaria. Quando finalmente cruzou a fronteira da aldeia, sentiu como se um peso a tivesse deixado, mas sabia que a sombra daquele lugar ainda a perseguia. Dias depois, em sua casa, Isabel começou a adoecer. Feridas semelhantes às que vira nas visões começaram a aparecer em sua pele. A fome que sentia era insuportável, uma fome que nenhum alimento conseguia satisfazer. Ela sabia que estava condenada. A maldição que destruíra o vilarejo agora a possuía. Antes de sua morte, Isabel escreveu tudo o que havia visto em um caderno. Suas últimas palavras eram um aviso, uma tentativa de impedir que outros caíssem na mesma armadilha. Ela morreu sozinha, em seu quarto, cercada por páginas cheias de verdades terríveis. Quando a encontraram, seu corpo estava magro, coberto de feridas, exatamente como os aldeões amaldiçoados. Agora, o vilarejo isolado tem mais uma alma aprisionada, e a história de Isabel é apenas mais uma entre as tantas que permanecerão eternamente esquecidas naquele lugar maldito. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.